O que a Bíblia diz a respeito desta prática do homossexualismo? Bem, alguns de nossa época insinuam que a Bíblia é ambígua em relação a essa questão, ou seja, ela fala alguma coisa a respeito favoravelmente e também fala, obviamente, contrário a esta prática. Mas será que é isto mesmo? Será que a Bíblia ela fica em cima do muro em relação a esta prática pecaminosa, como as demais? Quais são as demais? O roubo, a mentira, o adultério, a idolatria, são práticas pecaminosas também que a Bíblia se posiciona, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, para aqueles que ainda não sabem, ela é um livro inteiramente inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus na vida dos profetas, de homens de Deus que a escreveram. Ela foi escrita no período de 1500 anos, por 40 autores diferentes, relacionados ou estando eles em lugares geográficos distantes, diferentes, por questões envolvidos em questões políticas diferentes, financeiras, culturais e por assim vai. A Bíblia ela cerra o seu cânon, as suas escritas por volta do ano 100. Então, não existe o que alguns às vezes pensam, que a Bíblia foi escrita centenas ou milhares de anos depois daquilo que aconteceu no passado e principalmente depois da morte de Jesus. Mais ou menos lá pelo ano 100 da era cristã é que se encerra o cânon sagrado. Bem, o cristão verdadeiro não gosta de se envolver em discussões, porém o que lhe dá direito a discutir? Bem, nós não podemos omitir as questões que são verdades bíblicas, até porque existe uma recomendação no Novo Testamento, quando Judas ele escreve: amados, procurando escrever-vos em relação à salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então nós temos por obrigação, isso está escrito em Judas, versículo 3, né? É um livro de um capítulo só, fica antes de Apocalipse. Então nós, como crentes em Jesus, como protestantes, nós precisamos então ter um posicionamento. Claro, meus irmãos, é aquilo que eu já falei, o nosso posicionamento, ele sempre vai nos colocar como alvo. Nós sempre seremos alvo do sistema mundano, porque o sistema mundano, ele quer destruir a igreja, ele quer desconstruir a cultura judaica cristã, ele quer desconstruir a família, as questões da moral, da ética, da crença no próprio Deus. Então o sistema é isto. E se nós levantamos a bandeira do Evangelho, de Cristo, e estamos aqui como protestantes, como aqueles que protestam a favor da verdade da palavra, nós vamos também ser perseguidos, né? Jesus ele falou assim: se o mundo vos aborrece, lembrai-vos que a mim primeiro aborreceu. Perseguiu a Jesus, obviamente. Então nós temos esta noção, devemos ter esta noção, não podemos ficar espantados por isso. Bem, o que a Bíblia fala a respeito da prática do homossexualismo? A Bíblia, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, no versículo 26, ela fala de forma muito clara e contundente a respeito do assunto. Vamos ler lá? Romanos, no seu capítulo de número 1, a partir ali do versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 26, diz assim: por causa disso, entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que nós entendemos aqui? Relações íntimas, as mulheres começaram a realizá-las e mudaram o modo natural das suas relações íntimas, está dizendo, por outro, contrário à natureza. Eu acho que está muito bem explicado. Continuando o versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não precisa desenhar, né? Ou precisa. Então a Bíblia ela é muito clara nessa questão. Sabe qual é o problema? Alguém vai dizer assim: por que essa perseguição em relação à prática do homossexualismo? Não é uma perseguição. A questão é o contrário. Na verdade, nós devemos ter sabedoria e entendermos, ter a perspicácia de entender que Satanás ele inverte as posições como que se nós fôssemos errados. Não, espera um pouquinho aí.
o que acontece é o seguinte, o chamado movimento LGBT, o homossexualismo, ou o ismo, né, que passa a ser praticamente uma bandeira de luta, e esse movimento ele passa a ter quase que poder de polícia, ele coloca essa prática como algo natural dentro do cristianismo, dentro da vida cristã. Essa é a questão. Por exemplo, a Bíblia não condena só a prática do homossexualismo. Se nós viemos aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nós vamos ver, a partir do versículo 16, o que Paulo diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ele diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha o que o apóstolo Paulo vem dizendo. Ele está falando sobre a questão da libertinagem, da prática da sensualidade fora do casamento, e além de ser também aquelas que são fora do casamento, são aquelas que Romanos 1, 26 condena. Então nós precisamos ter esse entendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, quando ele fala, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós nos damos, se nós nos entregamos, se nós vamos partir para fazermos aquilo que o Deus não aprova, nós estamos pecando, obviamente. No versículo 9 de Apocalipse capítulo 1, de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ou seja, você não pode se enganar, eu não posso, nós não podemos nos enganar. Nem impuros, nem idólatras. Olha aqui, idolatria também é. Não é só a prática do homossexualismo, é idolatria. Nem os ladrões, então se você é ladrão, aqueles que são ladrões, bandidos. Nem os avarentos, a pessoa que morre por causa do dinheiro, que tem amor ao dinheiro também. Nem os bêbados, aqueles que são ébrios, que vivem, né, embriagados. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está falando dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas. Então, eles estão dentro desse pacote. Acontece que, por exemplo, vamos pegar aqui, não sabeis que os injustos, os adúlteros, vamos colocar outro aqui, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, esse pessoal aqui, essa galera aqui, eles não tentam criar um movimento, pelo menos eu não vi até hoje um movimento dos roubadores, dos bêbados, dos ladrões, dos adúlteros. Olha, nós vamos formar a igreja dos adúlteros, a igreja dos ladrões, porque a Bíblia apoia o roubo, o assalto, o assassinato. Não existe. Mas esse grupo chamado LGBT, e aí vai todo o alfabeto junto, né? Eles colocam que sim, que é possível essa prática que a Bíblia condena na vida da pessoa que se diz cristã, e a Bíblia harmoniza com isto. Não. É por isso que nós vivemos combatendo. Por quê? Porque esses outros grupos de pessoas que praticam essas coisas condenáveis na palavra, eles não têm a coragem de dizer, olha, a Bíblia apoia o roubo, o assassinato, o adultério, a avareza. Não, eles sabem que é um erro. Pelo menos estão mais conformados com a situação do que os que praticam essa questão do lesbianismo, do homossexualismo e por aí vai. Então eles tentam colocar esta prática como algo que Deus aprova, como se fosse alguma coisa normal, e não é. Então, esse pessoal do movimento LGBT, eles não querem acreditar nisso. E eles batem de frente com a igreja. E é um movimento tão quase que bem organizado, que eles têm a coragem e tentam e conseguem se infiltrar nas igrejas, nas escolas, na sociedade, e, de alguma forma, trabalham na mente dos jovens. Hoje nós vemos que muitos adolescentes, você observando quando você anda na rua por aí,
a prática do homossexualismo, do lesbianismo, de forma assim bem natural na rua. Como se fosse alguma coisa natural, já não existe mais aquele pudor, pelo menos alguns anos atrás, porque a verdade é a seguinte, meus irmãos, a prática do homossexualismo ela existe desde que o mundo é mundo. Tanto é que se está escrito aqui na Bíblia, é porque já existia naquela época, isso não é coisa de agora. O que nós estamos querendo dizer é que essa prática, esse movimento, ele está trabalhando de uma forma tal para fazer com que a sociedade veja como algo simplesmente natural. Haja visto essa ideologia chamada ideologia de gênero, onde eles conseguem colocar nos incautos, na mente dos incautos, que o menino, a criança nasceu, é do sexo biologicamente falando masculino, mas ele não é um menino, não é homem. A menina nasceu com a sua anatomia feminina, obviamente, mas ela não é uma menina. Quando crescer, vai decidir-se por isso. E até que ela cresça, até que ela ganhe uma idade da razão e da consciência, eles vão trabalhar na escola essas questões, porque existe isso. Então você não existe um grupo organizado que trabalhe na mente das crianças que ser ladrão é normal. Existe isso nas escolas? Existe isso? Existe uma igreja dos bandidos, dos ladrões, dos avarentos? Não, mas eles inventaram e criaram a chamada igreja. Obviamente que não é uma igreja, mas criaram um grupo supostamente religioso, deram um nome de igreja, como se fosse uma igreja inclusiva, para pregar que a prática do homossexualismo, do lesbianismo é normal, e não é. Não é diante de Deus, isto é pecado. Ah, você está praticando homofobia. Não, de forma nenhuma. O que é homofobia? Homofobia é se eu estivesse aqui, ou algum pastor de alguma igreja falando, olha, nós devemos perseguir os homossexuais, matá-los, exterminá-los, torturá-los. Ninguém está falando isso. O que nós estamos dizendo é o seguinte, você pode ter a sua prática, a sua opção sexual que você quiser. Você pode fazer, você tem a sua prática, você tem a sua opinião. O que você deve suprimir aí é o seguinte, é tentar forçar uma situação que é impossível você forçá-la, qual seja ela. Dizer que a prática do homossexualismo ela é uma prática que a Bíblia apoia, que Deus apoia, que não é pecado e que existe uma igreja constituída desses que praticam esse tipo de barbaridade. Não é. E por que barbaridade? Porque é pecado. Porque é pecado. Nenhum pastor que leve a palavra de Deus a sério vai colocar uma placa na porta da igreja dizendo assim, é proibida a entrada de homossexuais aqui. Claro que não. Porque ele teria que colocar uma placa também, é proibida a entrada de adúlteros, de mentirosos, de avarentos. Então, ele mesmo já não poderia ter entrado, porque nós temos alguns problemas. Então, a igreja, ela recebe a todos. Agora, ela recebe a todos, mas todos vão ouvir as verdades da palavra. Nós não vamos pregar a palavra, ou uma verdade, incrustada na mente de líderes que são verdades relativas, melhor dizendo. O que são verdades relativas? A verdade de uma denominação, às vezes, em relação à liturgia de um culto, é diferente da verdade da liturgia de culto de uma outra denominação. Isso é variável. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas denominações que no louvor as pessoas ficam em pé e batem palmas. Existem outras denominações que no momento do louvor as pessoas ficam sentadas, quietas, ninguém bate palma, ninguém fala nada, ficam quietas. Mas depois, durante a pregação do culto, é um culto efusivo, onde as pessoas falam línguas desconexas que ninguém entende nada, e esses outros que bateram palmas, às vezes, em algum outro, não fazem isto. Isso é um relativismo da questão da condução do culto. Agora, as doutrinas centrais da Bíblia, essas não mudam, pelo menos não devem mudar, em relação às denominações, ou às placas denominacionais. Então, esta prática do homossexualismo, ela é pecado, nas mais variadas denominações ortodoxas dentro do cristianismo bíblico. E como eu digo, não existe cristianismo que não seja bíblico. Se não é bíblico, não é cristianismo, é qualquer outro grupo religioso que aí está perdido, sem noção. Bem, o que eu quero dizer com isto é que nós precisamos entender que desde o Antigo Testamento, Deus vem dizendo que essa prática é pecado. Por exemplo, Levíticos 18, 22, diz assim a palavra de Deus, o Senhor Deus falando, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. O que nós entendemos por isto? O que nós entendemos por isso? Que
O homem não deve se deitar com outro homem como se fosse mulher. Isso é abominação diante dos... Sinceramente falando, você que talvez tenha essa prática, está ouvindo agora esse vídeo, o que é que você entende sobre isso? O que dá para entender disso que está escrito aqui? Que você vai ter uma relação sendo homem com outro homem e você vai ser o agente passivo dessa relação sexual. Precisa desenhar? Mas tá, você quer fazer isso? Faz. Tudo bem. Mas a Bíblia diz aqui, isto é abominação, ponto. Então você pode fazer. O que não dá para você fazer, o que não tem como você conectar isto, é dizer que esta prática, ela é apoiada pela Bíblia. Não é. A palavra de Deus condena a prática do homossexualismo, condena a prática da mentira, do roubo, da avareza, da idolatria, está tudo no mesmo saco. Essa é a questão. Então, o que nós estamos falando aqui, e falamos por quê? Mais uma vez, para refrescar a memória de todos. É porque este movimento, que levantam a bandeira de luta, que inclusive pega um elemento, um símbolo, né? Um símbolo bíblico que Deus colocou depois do dilúvio, que foi o arco. Né? A Bíblia diz que ainda não havia chovido na terra, e após a chuva, depois do dilúvio, apareceu o arco no céu, que as pessoas chamam de arco-íris, mas no original é arco de Deus, porque o nome íris aí é uma referência à divindade egípcia. Então, na verdade, quando nós vemos aquele arco, não é correto falar arco-íris, é o arco de Deus. Agora, ele é colorido por quê? Porque a luz ela é fragmentada nas gotículas de água e nós sabemos das 7 cores, das cores primárias que ali estão. Mas o nome que está ali é arco de Deus. E aí esse movimento, Satanás vai e rouba este símbolo bíblico do arco de Deus já para confrontar a Deus e coloca como sendo o símbolo desse movimento satânico. Porque é um movimento satânico. O movimento do homossexualismo, tentando colocar essa prática como algo normal, que Deus apoia, e também usando esse símbolo bíblico aqui, é uma coisa diabólica. É uma coisa diabólica. A mesma coisa, mais uma vez falando, para ficar muito bem esclarecido, seria se houvesse então um movimento de avarentos, de ladrões, de bandidos e assassinos e por aí vai, colocando como que um movimento com algum nome, pegando algum símbolo bíblico e dizendo não, ser ladrão, ser bandido, ser assassino, a Bíblia apoia e nós podemos inclusive montar uma igreja dos ladrões, dos bandidos, dos assassinos, dos avarentos e está tudo ok. Não é assim que a banda toca, tá bem? Não é assim. Você pode, mais uma vez falando, para não ficar nenhuma sombra de dúvida, você pode fazer da sua vida o que você quiser, você pode acreditar no que você quiser, você só não pode entrar no céu, porque para entrar no céu você precisa estar de acordo com as doutrinas da Bíblia, da palavra de Deus. Não é de acordo com doutrina denominacional. Ah, eu estou de acordo com a doutrina batista, eu estou de acordo com a doutrina assembleiana ou presbiteriana. Não existe isso. O que esses grupos têm, o que essas placas denominacionais têm, são condutas litúrgicas diferentes e organizações eclesiásticas, administrativas da organização diferenciada uma da outra. Mas as questões doutrinárias centrais devem e são únicas. E nesse sentido é que há a união da igreja. Tudo bem? Então fica muito bem esclarecido de que a prática do homossexualismo é pecado sim. É pecado sim. E a Bíblia diz que não somente os que praticam esse tipo de pecado, mas esses outros que estão elencados aqui não herdarão o reino dos céus. Portanto, você que tem essa prática, você deve rever isto, porque esse é um problema sério que te afasta definitivamente da presença de Deus. Um outro detalhe importante que eu quero deixar um recado nesse vídeo é você que é pai, mãe, avô, tio, observe mais de perto o que tem sido ensinado e praticado nas escolas. Hoje existe uma ideologia nas escolas, as escolas estão todas elas pulverizadas com professores, pedagogos, diretores que têm um viés voltado para esta ideologia. E eles tentam, de forma maldosa, sagaz, incrustar na mente dos jovens, dos adolescentes, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, que ter essa prática é normal. O que a escola deve ensinar?
e eles alegam é a questão da tolerância, não ao racismo. Nós, claro, isso nós ensinamos também nas nossas casas. Nós devemos ensinar que as crianças não devem ser racistas, devem respeitar as pessoas, mesmo que ela converse com uma pessoa que tem a prática do homossexualismo, ela deve ser respeitada como ser humano. Isto não é, de forma nenhuma, nenhum cristão que tenha conhecimento bíblico e que tenha uma conduta de vida bíblica ilibada vai ensinar ao contrário, claro. Agora, cabe aos pais e à família ensinar isso, não à escola. A escola, ela tem que ensinar português, matemática, física, química, as matérias triviais, vamos assim dizer, como existia na escolástica, na Idade Média, mas não entrar no campo da moral e da fé, porque isto fere os princípios individuais, os direitos individuais do pai, da mãe, da família. Tá bem? Deus abençoe a sua vida, Deus continue te dando graça, direção e sabedoria para a glória do nome de Jesus.